Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de terça, de 17 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de terça-feira, 17 de outubro de 2023. Sentada em sua sala de estar com Elizabeth, Abigail luta para lidar com o conhecimento de que Frank Hogan pode ser o criminoso procurado Matt Landry. Elizabeth faz o possível para acalmar a amiga quando Jack chega com notícias da polícia montada. Jack descobriu que Matt Landry estava na lista de procurados da polícia há 4 anos por conexão com um assalto a banco. Matt foi preso e enviado para a prisão. Depois de cumprir sua pena, Matt Landry aparentemente desapareceu, e nem ele, nem Frank Hogan têm nenhum mandado de prisão. A notícia é bem-vinda, mas no momento em que Abigail dá um suspiro de alívio, Frank entra pela porta. Frank diz a Abigail que decidiu confessar seu passado. Matt Landry era um criminoso que, depois de cumprir pena na prisão, decidiu que queria um novo nome e uma nova vida, dedicada a fazer a obra de Deus. Agora vivendo como Frank Hogan, ele suspeita que Jesse e a gangue Garrison querem que ele se junte a eles em um assalto. Com essa informação, Jack sai para alertar a polícia e, sentindo que Abigail e Frank precisam conversar em particular, ele se oferece para acompanhar Elizabeth até a escola. Deixado sozinho com Abigail, Frank pergunta se ainda pode contar com o apoio dela. Com a realidade do passado de Frank exposta diante dela, Abigail não tem certeza se ainda poderá ficar ao lado dele. Ela precisa pensar sobre isso. Enquanto isso, no salão, a senhora Ramsey está sentada à mesa com o Sr. Logan, um representante da seguradora de seu falecido marido. Os dois discutem os termos da apólice de seguro de vida do Sr. Ramsey, que parecem estar em ordem. Enquanto Logan arruma sua valise de couro, ele informa a senhora Ramsey que ela pode esperar um cheque de benefício dentro de 6 a 8 meses, salvo quaisquer complicações. A notícia é um choque terrível para a senhora Ramsey, que precisa desesperadamente de dinheiro. O Sr. Logan então diz a ela que pode oferecer-lhe um acordo menor em dinheiro. O valor que ela receberia é 1/5 do total e, embora seja um insulto, a senhora Ramsey está em uma situação financeira difícil. Embora tentada, ela se afasta e diz ao Sr. Logan que precisa pensar sobre isso. Do lado de fora do salão, Jack e Bill se preparam para sair em patrulha. Só agora Jack conta a Bill que Frank era membro da gangue Garrison. Um amigo de Bill foi morto pela gangue 10 anos antes e desde então ele tenta levar a gangue à justiça. Agora, com um membro da gangue em vista, Bill está mais determinado do que nunca levar a gangue Garrison à justiça. Ele pede a Jack que lhe faça um favor e encontre Marie Benson, a viúva de seu amigo assassinado. Enquanto Bill foge para falar com Frank, Jack para lembrá-lo de que Frank não estava na gangue quando seu amigo foi morto, e ele não está na gangue agora. Dentro do café, Abigail e Clara sentam-se e conversam sobre o recente rumo dos acontecimentos. Clara gostou de Jesse, mas ficou chocada com a notícia de que ele é um criminoso. Além do mais, Jesse não apareceu para trabalhar, e Jack não conseguiu encontrá-lo. Abigail faz o possível para consolar Clara, que, como Abigail, perdeu o marido, e agora sente sentimentos por um mentiroso e um criminoso. Do lado de fora, enquanto Frank Hogan atravessa a cidade, ele é recebido com olhares desdenhosos e indiferença. Enquanto caminha, Bill se aproxima e começa a perguntar sobre o tempo de Frank com a gangue, e sobre o assassinato de seu amigo. Frank explica que ele fez apenas alguns trabalhos para a gangue antes de ser pego e enviado para a prisão. Jack então pergunta se Jesse poderia estar envolvido no ataque da gangue ao prefeito Ramsey. Apesar de todos os problemas que causou, Frank atesta que Jesse estava em Hope Valley no momento do assassinato. Perto dali, Rosemarie está preocupada com a situação financeira de Leigh. Sua conta no mercantil está vencida e Rosemarie inadvertidamente se deparou com um pedido de empréstimo em nome de Leigh. Ela pressiona Icon para obter mais informações sobre as finanças de Leigh, mas ele não sabe, ou não quer contar a ela. Ele se atreve a adivinhar que Leigh pode precisar do empréstimo para cobrir os custos do teatro.
A informação dá a Rosemarie uma nova ideia. Mais tarde, enquanto Lei trabalha duro, Rosemarie propõe que ela ajude Lei a economizar sua operação para melhorar seus resultados financeiros. Lei fica incerto no início, mas entrega a Rosemarie seus registros de gastos mesmo assim. Em uma clareira fora da cidade, 3 membros da gangue Garrison estão sentados perto de uma fogueira. O som de um galho quebrando agita a gangue e todos eles se levantam com as armas em punho. Só então, um assobio de pássaro ecoa pelas árvores e Jesse aparece a cavalo. Ele diz aos homens que o segredo de Matt foi revelado à cidade. Com o plano deles indo de acordo, deve ser apenas uma questão de, antes que Matt seja forçado a sair de Hope Valley. Jesse não tem tanta certeza e suspeita que Matt não voltará à vida do crime. E, como Matt já ensinou a Jesse tudo o que sabe sobre explodir um cofre, Jesse sugere que ele possa ocupar o lugar de Matt. A turma não se convence e avisa Jesse que se ele não trouxer seu amigo Matt de volta, eles o matarão. Na escola, Jack chega com notícias preocupantes. Antes dos acontecimentos em torno de Frank, o pastor havia planejado o acampamento dos meninos. Agora que os pais descobriram o passado de Frank, muitos deles não querem que seus filhos viajem. Felizmente, Jack gentilmente se ofereceu para ocupar o lugar e levar os meninos para acampar. Mas, quando Jack faz o anúncio na frente dos alunos de Elizabeth, surge outro problema. A viagem é só para os meninos e muitas meninas não entendem por que não podem ir. Jack explica casualmente que talvez eles possam ir na próxima vez, mas sua resposta não agrada Elizabeth das meninas. No dia seguinte, quando os meninos chegam ao acampamento, descobrem que não estão sozinhos. Insensível ao fato de Jack ter rejeitado o acampamento da menina, Elizabeth tomou a iniciativa e organizou um acampamento para meninas. Infelizmente para Jack e os meninos, a tropa de Elizabeth chegou primeiro e montou acampamento em uma clareira privilegiada. De volta à cidade, Abigail entra na igreja e encontra Frank arrumando seus pertences. Com cara de pedra, ela pergunta para onde ele irá. Ele diz a ela que está embarcando em um barco para um lugar onde ninguém conhece Frank Hogan ou Matt Landry. A resposta é inaceitável e Abigail diz a ele com veemência que ele deveria ser o pastor de Hope Valley. Frank a rejeita e diz que ninguém na cidade quer que ele fique. Mas ele está errado. Abigail quer que ele fique, e depois de pensar sobre isso, ela novamente tem certeza de que ficará ao lado dele. Ela implora a Frank que fique e lute para convencer os habitantes da cidade de que ele, ou qualquer pessoa, merece uma segunda chance. Ela diz a ele que ficará com ele antes de lhe entregar uma Bíblia e dizer-lhe para orar por orientação. À medida que a noite cai em Hope Valley, o Sr. Logan, o representante de seguros, que cuida da reclamação da Sra. Ramsey, irrompe na prisão em busca do policial. Com Jack acampando com os meninos, Bill senta e ouve ansiosamente, enquanto o Sr. Logan dá uma descrição de sua pasta roubada. Enquanto o Sr. Logan fala, Bill puxa a pasta de trás da mesa e descreve interessante material de leitura que encontrou lá dentro. Os documentos detalham o esquema do Sr. Logan, onde os beneficiários assinam formulários de liberação, que transferem seus benefícios para o Sr. Logan. Ele então pagaria uma pequena quantia em dinheiro à viúva e ficaria com a quantia fixa para si. Como Bill não é policial, ele não pode mandar o Sr. Logan para a prisão, mas, como Bill explica, há muitos lugares piores para onde ele pode mandá-lo. Bill então instrui o Sr. Logan a assinar um cheque para Dottie Ramsey em seu benefício total, e então voltar para todas as outras vítimas de seu esquema, e devolver cada centavo que ele roubou. Ele então revela um bloco com todos os nomes das vítimas do Sr. Logan anotados e diz a ele: "Eu saberei se você não fizer isso." Do outro lado da cidade, Abigail entra no salão, para falar com Florence sobre o pastor Hogan. Quando Abigail menciona o nome de Frank, as outras mulheres desviam o olhar imediatamente. Florence explica que o pastor Hogan foi demitido, depois que o prefeito Goen convocou uma reunião secreta do comitê pastoral. Furiosa, Abigail atravessa o bar, para confrontar o prefeito Goen. Abigail exige que as ações contra Frank sejam desfeitas, mas Goen permanece impassível.
Abigail corre para a igreja para falar com Frank, mas ele arrumou seus pertences e foi embora. Na noite seguinte, Abigail encontra Frank em um pequeno acampamento na floresta nos arredores de Hope Valley. Ela obriga Frank a voltar e contar sua história aos habitantes da cidade. No dia seguinte, diante de uma congregação lotada, Frank sobe ao púlpito para apresentar suas desculpas e despedida. Em seu discurso, Frank explica como suas deficiências, como Matt Landry, levaram o homem antes deles a se tornar o pastor Frank Hogan. Depois de falar, Frank se prepara para sair novamente, mas, antes que possa, Abigail exige que a comunidade vote sobre manter Frank como pastor ou demiti-lo. Um por um, Dottie Ramsey, o prefeito Gowen, e os outros membros do comitê pastoral se levantam e dão a Frank seu voto de confiança. Após a votação, a congregação sai da igreja para continuar o dia. Ao lado da igreja, Frank e Abigail discutem um novo começo para eles e para a cidade. Sem que eles saibam, na floresta, um grupo de homens observa a reunião com grande interesse. Com base no que podemos ver, Matt Landry não retornará para a gangue Garrison. A notícia é especialmente ruim para Jesse, que prometeu com toda a vida que poderia entregar Matt Landry. Do outro lado da cidade, Leigh entra em seu escritório e encontra Rosemarie examinando documentos. Apesar de uma série de ideias para apertar o cinto, ela ainda está preocupada com o fato de o negócio de Leigh estar falindo. Como os cortes no orçamento não ajudam, Rosemarie não tem escolha, a não ser confrontar Leigh sobre sua situação. Acontece que o pedido de empréstimo é para ampliação da serraria, e a conta vencida na mercantil foi um simples descuido. O mal-entendido revela a Rosemarie que ela estava sendo egoísta ao exigir que Leigh construísse um novo teatro para ela. Mas o mais importante é que suas ações altruístas mostraram a Leigh o quanto Rosemarie se importa com ele. Olhando nos olhos dela, Leigh diz a Rosemarie que ela é a coisa mais importante em sua vida, e então a beija com ternura.